Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje a gente vai conversar sobre um filmaço, que é o Fórmula 1, o filme, né, F1, com o Brad Pitt e o Damson Idris. Maravilhoso, um filme emocionante. Mas antes da gente falar do filme, eu gostaria muito de te apresentar um lugar aqui em Sasaki, em Gunma, se você está próximo dessa região, ou se você estiver passeando por aqui algum dia e quiser conhecer. É um lugar que é um restaurante e mercearia, né? Mini mercadinho. Você encontra as coisas do Brasil também e a comida é maravilhosa. É um bentô caseiro, assim, um sabor brasileiro mesmo, para você matar saudade de comida de vó, comida de mãe, aquele feijão fabuloso e também uns pastéis incríveis que eles têm aqui. Pastéis de banana com doce de leite, de pizza, de queijo, enfim, carne com queijo. Para mim, são os melhores pastéis que existem, são os do Vereda. Se você estiver pela região, conhecer, né, o Vereda Tropical, porque é uma experiência muito boa. E tem uma coisa muito bacana que eles fazem com esse feijão a granel, que se você conseguir pegar 1 quilo do feijão certinho, você não paga. Achei muito interessante, tem uma lista enorme assim das pessoas que conseguiram pegar 1 quilo e não pagaram o feijão. É bem divertido, né? As pessoas tentam até. Então vamos lá falar sobre o filme. O filme Fórmula 1, ele é emocionante, ele é incrível, você não vai ficar com sono, você vai dar muita risada, vai se divertir e você não precisa ser apaixonado pela Fórmula 1, por corrida, não vai entender nada. Não, é um filme muito bacana que apresenta muito bem o esporte, né? Não é um simples clichê automobilístico, então ele traz também algumas reflexões importantes, como a questão da identidade, né? Será que o que você faz é realmente parte da sua essência, né? Você gosta do seu trabalho, né? Você gosta desse caminho que você escolheu, tem a ver com você, é para isso que você nasceu, digamos assim? Você sente que faz sentido realmente, né? Aquilo que você está correndo atrás, né? Faz sentido para você? Tem a questão do status, né? Fama, dinheiro, a missão de vida, a essência, mas também tem um conflito de gerações, porque é a história, né, de alguém mais velho, né, com alguém mais jovem, e vai ter que trabalhar junto, vai ter que aprender a trabalhar em equipe, né, e aí aparece, né, aquelas diferenças entre as gerações. Então, será que a pessoa mais velha, experiente, é realmente ultrapassada, né? Será que a impulsividade, a arrogância juvenil de achar que sabe tudo, né, vale mais por conta do talento, a experiência teórica, né, a experiência com a tecnologia, né, eles conseguem se adaptar melhor, mais rápido, mas será que isso é tudo? Então fala dessas questões, né, de vocação. Também tem uma parte de homenagem ao Senna, né, algumas partes que o Senna é citado, não existe, né, Fórmula 1 sem Ayrton Senna, então achei muito bonito isso. Tem uma parte também, né, que mostra assim, alguns flashes assim, de um acidente, um possível estresse pós-traumático, né, algo que pode durar anos, né, não só meses, que às vezes não tem um prazo de validade, às vezes pode se tornar algo crônico, né, um grande trauma. A disputa fálica, né, tão presente no ambiente predominantemente masculino, né? Então tem essa coisa, essa questão do falo, né? Para a psicanálise é poder, né? Então quem pode mais, quem é mais rápido, quem é mais potente, quem é o melhor, né? Será que eu tenho que provar isso aos outros, né? Pura vaidade, ou é uma questão minha? Será que é uma questão mais profunda que eu preciso, né, me vencer, me superar, né, superar a si mesmo? Essa questão do poder também me lembrou muito aqueles filmes antigos com racha, né, que tem sempre 2 caras competindo, de repente o amor de uma garota, e aí tem que ficar competindo qual carro mais rápido, essas coisas, quem vai chegar primeiro, quem é mais potente, quem é o melhor. Se você ainda não assistiu o filme e não gosta de spoilers, então pare o vídeo, assista ao filme e depois você volta, né, é melhor pra gente pensar junto a respeito, porque, né, daqui pra frente eu vou falar um pouquinho das coisas que aconteceram no filme que me chamou muita atenção. Então depois a gente reflete junto quando você assistir. E aí depois você volta aqui, se quiser contribuir nos comentários, falar o que você achou, o que você viu, o que você percebeu que de repente eu não comentei, quiser comentar, fique à vontade. Então no filme nós temos 2 atores de papéis principais, que são o Damson Idris e o Brad Pitt. O Damson Idris, ele interpreta o Joshua, que é um jovem com muito talento, né, que lutou muito para chegar onde ele chegou
que tem ali um porto seguro com a mãe, né, uma relação com a mãe muito próxima, mas também tem uma soberba, né, uma arrogância juvenil, de que acha que sabe tudo, e desacredita do coroa, né, que é o Brad Pitt. Ele interpreta o Sonny Hayes. E o Sonny, ele é um piloto experiente, né, que já correu na Fórmula 1, e nos anos 90, quer dizer, na época que foi assim, né, histórica, a época que tinha o Schumacher, que tinha Ayrton Senna, né, a época do Nelson Piquet, era uma época, né, bombástica, assim. Então, ele tem ali um prestígio, né, ele já chega com uma certa banca, né, porque ele viveu numa época marcante. Mas devido a um acidente no qual ele carrega algumas marcas físicas e psicológicas, né, é aí que aparece o estresse pós-traumático, né, crônico, porque o Sonny, ele ainda tem pesadelos, ele ainda tem flashes de imagens, né, ele ainda se lembra daquilo. Então aquilo, de certa forma, ainda é um fantasma para ele, né, essa questão do acidente que fez com que ele parasse de ser um profissional da Fórmula 1. Né, ele continuou no ramo da corrida, continuou dirigindo, né? Ele não abandonou essa questão, né, de dirigir, de pilotar. Então, o filme começa com umas partes assim dele competindo numa corrida que é estilo Gran Turismo, então não é estilo Fórmula 1, mas é bem emocionante também. E é aquela corrida que dura 12 horas ou até mais, né? Amanhece o dia e aí vai trocando de piloto, aquela coisa. E ele consegue conquistar, assim, posições, né? Aí entrega o carro em posição tal, então você vai e continua, não perde a posição, é mais ou menos assim. E o Sonny, ele é um cara que tem os seus toques, né? Suas manias, né? Ele usa meias trocadas, não dá pra saber se é pra dar sorte, né? O que significa aquilo pra ele, se foi assim desde criança, porque ele sempre olha uma foto dele com o pai, mostra isso também, né? Que a maioria dos pilotos começaram assim, no kart. Então, você é um esporte caro, né? Você coloca a criança para praticar kart e aí depois ela já vai evoluindo, vai mudando os carros, né? Vai subindo, assim, até chegar onde eles sonham, né? Ou onde os pais sonham. Tem essa lembrança muito grande da parte paterna que teve ali uma função para ele. Ele também sempre coloca uma carta no bolso da calça, mas ele não olha, eu acho que ele olha depois da corrida, para ver se aquela carta foi a carta da sorte ou não. O Sonny tem um ego muito grande, mas ele tem uma relação muito maior com ele mesmo, a questão é muito mais interna do que ter que provar algo aos outros. É uma questão com ele, né, dele com ele mesmo. Parece que ele quer vencer a si mesmo, né, parece que a disputa é com ele. E ele se veste super largadão, ele não tá nem aí pro que os outros pensam, né? Ele não parece ligar muito para essa questão de roupas caras, grifes, marcas, nada disso, né? Para ele o que traz sentido não é essa questão do dinheiro e das aparências, como de repente o Joshua ainda liga para isso. Tem essa parte de mencionar redes sociais, né? A questão de hoje em dia essa exposição, essa coisa de você estar online, se você ser visto, e aí ele até fala, né, isso é só barulho, isso são distrações, e que acaba te desviando, né, do foco que é pilotar. E também totalmente oposto do amigo dele, que faz questão de falar que está com um terno da Gucci, né. Esse amigo é o Ruben, e é interpretado pelo Javier Bardem. E esse amigo do passado de Sonny, né, eles dois faziam parte da mesma equipe no passado, quando eles corriam na Fórmula 1, ele o procura para pedir ajuda, porque a empresa dele está em apuros, né, porque ele não pontua e ele pode perder, né, acabar não renovando o contrato, a empresa dele não participa mais e ser substituída. Então ele vai atrás do Sonny para conseguir, né, se manter no jogo. E apesar desse tempo todo fora da Fórmula 1, existem aqueles vestígios que o Sonny carrega, né? Algo que é só dele, 30 anos depois, porque o Sonny corria em 1990, ele volta 30 anos depois, né, para a Fórmula 1, então isso que aparece é a questão da identidade, né? Ele é piloto, ele nasceu para isso, ele nunca deixou de dirigir, ele tem até um histórico de ser motorista de táxi, então isso é muito interessante. Então, quer dizer, para ele, o que faz sentido é estar dirigindo, né? Estar ali com o carro, atrás de um volante. Essa é a razão de viver para o Sonny. E ele mora, né, numa van super equipada, assim, adaptada para quem quer morar num carro, né, tipo um trailer. E com isso ele leva uma vida assim sem raízes, né, uma vida totalmente livre, sozinho. Né, ele não tem um lar, porque o lar dele na verdade é um mundo.
né? Então parece meio cigano, meio nômade, assim, como se ele não pudesse se fixar em nada, né? Se apegar em nada, se envolver, é um histórico de relacionamentos que não duram, né? E por conta dessa liberdade, isso também pode ser de alguma forma ligado a essa necessidade da corrida, porque aí você não tem nada a perder, né? Você pode se arriscar mais, talvez. Totalmente oposto do Joshua, porque ele tem a mãe, né? Ele tem um porto seguro, que é a mãe. Tem até um momento que o Sonny tira sarro dele e fala: e você que ainda mora com a sua mãe, né, filhinho da mamãe? Mas ele deixa claro que não, que ela só cozinha, só visita. Mas apesar, né, dessas diferenças, né, dessa disputa inicial fálica ali, para ver quem é o mais, né, poderoso, eles possuem muitas semelhanças na história de vida, porque os dois têm uma falta paterna, né, uma ausência de pai, da função paterna. Então os dois têm um ego super inflado, mas a gente pode pensar que isso também faz parte de uma personalidade forte, com mais autoestima, né, com mais autoconfiança, talvez típica de quem quer ser o piloto considerado o melhor do mundo, né? Quem corre na Fórmula 1 não é uma pessoa igual a todo mundo. Tem que ter realmente um ego, uma autoconfiança, uma coisa muito firme ali para poder lutar por isso, por esse lugar, né? O campeão ganha o título, né, de melhor do mundo, né? Qualquer pessoa que deseja, que precisa disso. É aquela determinação de chegar lá. Um dia eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Isso me lembrou muito essa geração de agora, né, que tá aí na corrida, né, e você vê esses conflitos parecidos, que eles precisam estar online, que eles precisam aparecer, ter redes sociais, né, o Leclerc, inclusive, ele aparece no filme, né, e ele tem uma rede social ativa, o Tsunoda também, eles são citados, aparecem alguns no filme, e aí dá pra gente ter essa percepção também, que a geração atual deve ter até mais pressão por conta das redes sociais, né. Tem até uma foto que eu vou colocar agora, deve ter sido muito bacana para eles serem representados, né? Depois de um tempo juntos, é claro que acontece o reconhecimento, né, da capacidade um do outro, né? Então, o Sonny acaba ensinando para o Joshua que ele precisa ser um pouco mais humilde, né? Porque o Joshua ainda é muito snob, né? Ainda meio que não trata muito bem, assim, a equipe, porque ele se acha mesmo. E o Sonny já tem um prestígio, né, muito grande. As pessoas enxergam ele como um líder e tem um prestígio que ele conquista as pessoas pela doçura, pela gentileza, pela educação, né, pelo carisma, que é bem natural dele. E aí o outro, né, o jovem aprende com ele, né, o Joshua. Você consegue perceber também por que é um esporte tão caro, né? Porque a estrutura é muito grande, né? A equipe tem que ser gigante, né? É um esporte caríssimo porque precisa de muita gente para que aquilo funcione realmente, né? Apesar de ser um ambiente predominantemente masculino, existem mulheres trabalhando. Então tem a parte que aparece a diretora técnica, tem a parte da moça que trabalha no pit stop, tem a outra que trabalha lá no controle dos treinos, dos testes, né? Tem algumas mulheres trabalhando, mas é um ambiente realmente predominantemente masculino. Mostra também o preparo físico super importante que eles precisam ter, né? Não é qualquer pessoa que vai participar dessas corridas, eles precisam estar muito bem. Tanto a questão física, né, em forma, quanto a questão também da visão. Eles têm que ter uma visão muito boa. A diferença também das gerações aparece nessa parte dos treinos, né, da capacidade das atividades físicas. O Sonny, ele treina de uma forma mais manual, né, mais das antigas, tipo, ele vai correr em contato com a natureza, na pista, no parque, vai fazer os exercícios assim no quarto. Já o Joshua utiliza muitos aparelhos, né, tecnológicos, o treino dele parece muito mais sofisticado, assim. Mas aí o Joshua aprende que também é importante, né, essa parte da corrida ao ar livre, na natureza, não só numa esteira, né, você realmente ir caminhar na rua, na pista, enfim, é muito bacana que ele também vai seguir esse caminho e vai ver que é bacana. O diretor desse filme é o Joseph Kosinski. Ele é o mesmo diretor do Top Gun Maverick, então quer dizer, é um cara que gosta de velocidade, né, e por isso que as filmagens são muito boas, parece que você é o piloto. Tem alguns momentos assim que você sente aquela emoção, aquela adrenalina da corrida. É muito emocionante. E os carros da Fórmula 1, na verdade, que aparecem ali, são da Fórmula 2, né? Foram maquiados para parecer da Fórmula 1.
Tem dublê, correção digital, um monte de coisa, mas isso não tira, né, a excelência do filme, né? Isso não tira ali a qualidade das cenas. Sendo Louis Hamilton um dos coprodutores, é muito interessante porque a gente sabe que muitos conflitos e coisinhas que aparecem ali provavelmente fazem parte realmente do dia a dia de um piloto, né? Você entende um pouco melhor sobre a pressão de ser piloto, porque eles não podem errar, né? É um trabalho que exige muita concentração, agilidade, né? E ele realmente tem que ter uma precisão naquilo que vai fazer. Porém, é um trabalho que não acontece sozinho, não depende só do piloto, não depende do carro, depende da equipe, né? Depende de um trabalho muito grande em conjunto, né? É uma coisa coletiva. Se houver alguma questão com o carro, por exemplo, né, não depende só do piloto, acaba, muitas vezes pode ser fatal. Agora, falando um pouco, né, dos flashes que o Sonny tem durante o filme, que aparece do estresse pós-traumático dele devido ao acidente, na verdade, esse acidente aconteceu, né, na vida real. É baseado no acidente de Martin Donnelly, que era um irlandês que nasceu em Belfast no dia 26 de março de 1964. E o Martin sofreu esse acidente em 1990 e ele foi considerado assim um milagre, né, porque ele sobreviveu. E o carro se partiu ao meio. Foi um acidente terrível, assim, assustador. A cena é bem perturbadora porque ele foi arremessado ainda preso ao banco, com as pernas para trás, e foi muito forte, assim, a cena do que aconteceu, a velocidade, o impacto foi muito grande. E ele ficou 5 meses no hospital, né, 2 meses em coma. Ele até recebeu extrema unção de um padre, porque todo mundo achou que realmente ele iria partir, né, mas ele sobreviveu e ele é um milagre. E, inclusive, ele estava no lançamento do filme, né? Ele estava lá, tirou foto com Brad Pitt, tudo, porque realmente essa parte da história foi muito importante, muito chocante, assim, e faz parte, né, ali do histórico da Fórmula 1. Nessa época do acidente do Martin Donnelly, eles estavam até mesmo, né, o pessoal da Fórmula 1 comemorando de certa forma, porque não tinha mais, em 4 anos não tinha acontecido mais nenhum acidente fatal. O último tinha sido de um italiano, o Hélio de Angelis, e ele faleceu em maio de 86 no circuito da França. E depois disso, nenhum acidente fatal aconteceu até os anos 90. Essa parte do acidente que mostra até mesmo como se fosse assim que ele tivesse visto chegando o Ayrton Senna para ajudar. No filme aparece, né, dá a entender que era como se fosse o Senna tinha ido ajudar o Sonny no acidente, porque foi isso que aconteceu com o Martin, né? O Senna estava lá desde o início, né, e acompanhou todo o resgate do amigo. E teve um piloto que foi fundamental, que fez papel assim de herói, né, bloqueando a pista para que nenhum outro carro aparecesse e não atropelasse o colega, né, o Pierluigi Martini. Ele corria pela Minardi, ele colocou, né, o carro dele bem atrás do Martin Donnelly para proteger o colega, porque se viessem outros carros ali, com certeza atropelariam ele. Esse acidente foi no dia 28 de setembro de 1990, né, e ele pilotava um Lotus, o modelo 102, né, antes era o 101, e aí foi adaptado o 102 para o tamanho dele, porque ele e o parceiro na época, eles eram maiores, né, estrutura física, do que o Nelson Piquet e o Satoru Nakajima, né, que eram os pilotos anteriores, então o carro era um pouco menor anteriormente. E depois, né, muitos anos depois, o Martin, ele falou que talvez essa mudança do tamanho do carro foi o que salvou a vida dele, porque o impacto, né, que foi muito violento, acabou indo para o carro e não totalmente para o corpo dele. Então o carro se partiu ao meio, mas isso também fez com que ele sobrevivesse. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo que conta a história completa, né, desse acidente do Martin Donnelly e que foi muito marcante na história da Fórmula 1. Né? O Ayrton Senna também ele ficou bem abalado com isso e até refletiu a respeito de será que a gente não deveria parar, né? Porque é um esporte muito arriscado. Né? Isso a gente não tem como negar. Eles sabem que qualquer erro é fatal. Bom, eu vou ficando por aqui, né? O vídeo ficou bem longo, mas esse filme merece porque é um filmaço
É um filme que você vai querer assistir de novo, não assiste só uma vez. É muito bacana, assim. E é muito bom, às vezes, a gente esquecer também da nossa própria realidade. O cinema faz isso, né? A arte faz isso, né? Tira a gente do nosso mundo e nos apresenta outros mundos por aí. E você conhecer um pouco mais sobre a Fórmula 1 e sobre a vida dos pilotos e como se sente, né, as questões internas, essa questão também da idade, né, que pesa muito para eles e ninguém fala. Então, acredito que tem muita coisa legal para a gente pensar, para ampliar, para aprofundar a respeito da Fórmula 1, dos pilotos, né, uma carreira, um ofício difícil, não é só glamour, não é só festas e baladas, né, glamour. Tem uma hora que aparece o Joshua reconhecendo isso, né, ele ali amadurecendo, porque ele começa a perceber que realmente o propósito é outro. Então ele vê que não faz mais sentido para ele aquela vida de só estar ali, né, por estar, e que às vezes as pessoas se aproximam deles por interesse, né, aparece essa parte. É muito bacana isso, porque ele começa a perceber algo maior na profissão. Então ele vai valorizando de repente a maturidade, a experiência que o Sony passa para ele. É muito bom. Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço.